Ele tá morando onde nessa época aí? Ainda com os pais ou não? Ele mudou de São Paulo, ele fez um. Ele fez um triângulo, assim. Ele morou muitas vezes em São José do Rio Preto, São Paulo, aí voltava pra São José, voltava pra São Paulo, voltava pra Em São Paulo ele José. ficava onde? Ele morava com a mãe. Teve um momento que a mãe deixou lá e depois a mãe foi buscar. Tá. E a mãe foi buscar e aí ele tinha um sonho de se tornar o maior patinador do mundo. Ele queria entrar no Guinness Book como o maior patinador. Então o sonho dele era ser famoso pelo patins. E aí, como a mãe ficava indo e voltando, ele descobriu que ele só realizaria esse sonho se ele morasse em São Paulo. Então ele fixou residência aqui em São Paulo. Ele morou muito tempo com o irmão. O irmão morava em Diadema, a 200 metros do Parque do Estado, que era para onde ele levava as vítimas. E aí ele morou também em Bauru, porque inauguraram lá uma pista de... Eles inauguraram uma pista de patins em Bauru, então ele ficou um tempo lá em Bauru. E aí depois ele voltou para São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto, quando ele voltou com mais ou menos 20 e poucos anos, é onde ele pratica a primeira tentativa de estupro. Que tem uma coisa incrível na jornada do maníaco, é que ele teve problemas com a polícia por conta de tentativa de estupro no início da década de 90. Ele é preso só em 98. No início, tipo 93, 92, 93, ele já tenta estuprar uma mulher. Esta mulher vai na delegacia, fala pra ele é chamado lá, e aí ele prova que não tinha feito nada com ela. Aí depois ele comete de novo uma outra tentativa de homicídio. Ele é indiciado por tentativa de homicídio. Por tentativa de homicídio, não. Por tentativa de... Ele chega ao cúmulo de convencer a polícia que não era um estupro. Era... Consensual. Não, que era consensual, ele falou. Mas ele falou que era... Ele não falou... Ele falou que ele queria bater nela porque esta mulher é amiga da namorada dele e esta mulher estava apresentando homens para a namorada dele. Então ele foi fazer um acerto de contas. E aí, como ele deu uns safonões lá na mulher, ele começa a dizer que ele quer ser indiciado por lesão corporal e não por tentativa de... Estupro. Como a mulher não tinha... Cara, hoje em dia já é difícil você, né? Que ainda tem hoje em dia isso. Uma mulher pra ir numa delegacia e convencer um policial de que foi vítima de uma tentativa de estupro, ela já é descredibilizada. Imagina na década de 90. É. Por exemplo, muitas vítimas do maníaco do parque, vítimas que, óbvio, que sobreviveram ao ataque dele, procuraram uma delegacia, chegaram lá, olha, eu fui estuprada. Aí um delegado, que geralmente era um homem, começa, mas como foi isso? Ela conta, olha, eu tava andando na Paulista, parou, um cara me chamou dizendo que ia fazer isso, me levou pro parque e me estuprou. Porque, tipo, ele não matou. Ele matou 9, mas ele levou um monte de mulher pra lá. Algumas ele estuprou, outras ele tentou matar e não conseguiu, outras ele não fez nada, outras ele fez só um piquenique lá no meio do mato, outras ele levava só pra namorar, e umas ele chegava a dizer assim, não, hoje eu não tô com vontade, tipo, eu podia te matar, mas eu não vou. Nossa. Desse jeito. Aí a mulher chegou na delegacia e aí o cara começava, mas onde foi isso? Foi no parque, mas tu tava lá na Paulista e veio parar aqui no parque, tipo 10 quilômetros. E aí ela dizia, e como tu entrou no parque? Ele te forçou a entrar? Não, eu entrei porque eu quis, porra. Aí começa, o que você tava fazendo no parque? Tamanho 7 da noite, com um desconhecido? E aí, tipo, era esse o tratamento que as mulheres recebiam. Tem um caso que pra mim é um emblema, que é uma mulher que ele leva pro parque, ele tenta matar a mulher, mas aí porque tem uma coisa, Vilela, matar alguém não é uma coisa fácil, ainda mais numa situação dessa. Né? Se tu pegar uma arma, dar um tiro em alguém, pode ser até relativamente
fácil. Mas tem toda uma adrenalina, tem tudo o que tu vai fazer com o corpo, tem que saber se a pessoa não sobreviveu, tem um monte de variantes que faz dessa empreitada uma coisa complicada. Umas mulheres ele levou pro parque e ele dizia assim, hoje eu não vou matar não, tô com preguiça. E aí ele mantinha a mulher lá de refém a noite inteira, algumas varavam a madrugada, ele chegava a dormir no parque com essas mulheres. E aí, já dependendo da fase, essas mulheres viam o cemitério que ele estava montando ali de ossada. E aí ele dizia, eu gostei eu fui com a tua cara, te achei tão legal, mas olha, não aceita mais convite de estranho, não. Mas hoje, como eu tô bonzinho, eu vou te liberar. Aí ele levava a mulher, porque as mulheres não sabiam nem... Elas entravam no parque e não sabiam qual era o caminho de volta, né? Porque era uma floresta com um caminho meio tortuoso, assim, cheio de mata fechada. Não, mas eu vou te... ela não sei sair daqui, não, eu vou te levar. Mas faz o seguinte, vai bem na frente que eu vou estar atrás. Agora não fala com ninguém, tá? E aí a mulher ia, ele ia atrás, a mulher passava pelo buraco, ele ia atrás. Aí ele andou atrás dessa mulher até um ponto de ônibus. E aí ele virou, chegou lá, a mulher escancarou. Cara, aquele cara tentou me matar no parque. Só que aí a mulher, 6 da manhã, toda rasgada, toda suja de terra, de tipo, essa mulher tá bêbada, né? Tipo. E ele ali. Tem uma outra que ela chega a abordar um policial na rua. Você, olha, prende aquele cara que aquele cara tentou. Ele podia ter sido preso então bem antes. Podia. Ele não só... Que eu acho que Por que eu tava falando muito da questão da mentira, da mitomania? Porque eu acho que o mentiroso, aquela pessoa que constrói uma vida toda em cima de mentira, ela é desprovida, ela não tá muito preocupada com a realidade. Tipo, ela não tem essa preocupação em ser descoberta, por exemplo. Porque, primeiro, a psicóloga fala isso. A pessoa que ela desenvolve a mentira quanto mais, geralmente é uma pessoa que ela não tem um ciclo social formado e fechado. Porque, por exemplo, se você tem 10 amigos e você convive com esses 10 amigos, não tem como tu mentir pra eles. Claro. Não é? Não tem. Então, a mentira dele, nas palavras da psicóloga, são laços sociais frouxos, que é aquela pessoa lá do parque, onde tem uma rotatividade, lá do Parque Ibirapuera, onde ele patinava. Ele nunca teve uma rotina de escola, porque ele nunca estudou, não tinha aquela rotina de faculdade. Porque se você tem uma vida acadêmica, onde tu convive com aqueles alunos na mesma turma, não tem como tu tá mentindo pra eles que tu mora num lugar onde tu não mora. Tu pode até mentir agora, mas daqui a pouco essa mentira não sobrevive. Como ele tinha esses laços sociais frouxos, ele ia mentindo aqui, mentia ali e nunca era confrontado. A verdade nunca era esfregada na cara dele. E aí isso deixava ele muito à vontade em... esse sentimento que ele teve em viver em cima de mentiras faz ele ficar muito à vontade em a mulher estar ali, por exemplo, dizendo, olha, ele me atacou, me estuprou, e ele não tem medo nenhum. Tipo, o cara... Ele sabe que não vai dar em nada. E sabe que a mulher nunca vai me ver na vida. A mulher não tem meu telefone, não tem... E aí tem uma mulher, a Isadora, que ele mata essa mulher dentro do parque. E aí ele rouba 3 cheques dela. Mas a gente já começou a falar dessa coisa dele levar as mulheres pro parque. Como que era a vida dele amorosa ou sexual? Ele teve algum período normal, assim, onde ele simplesmente transava, namorava, e ele percebe que ele quer escalar isso? Tem essa explicação? Tem, a sexualidade dele é muito complexa. Tipo assim, por exemplo, eu vi, nenhum laudo dele determina qual é a sexualidade dele. Nenhum. Então isso leva a crer que ele tem uma sexualidade indefinida. Por exemplo, ele se envolvia com mulheres, ele teve namoradas, ele só levou mulher e ele cometeu crimes sexuais. Mas nenhuma mulher relatou, das que sobreviveram, que ele teve uma relação sexual plena. Tipo, ele não foi penetrado por nenhuma... entendi. Ele não penetrou nenhuma dessas mulheres. E ele namorou uma travesti.
Esta travesti conta que em todas as relações ele queria ser passivo. Tá. Que ela implorava para ele ser ativo e quando ele era muito custo. No entanto, ele engravidou, ele supostamente engravidou uma garota quando ele tinha 19 anos e a garota tinha... Começou a namorar, a menina tinha 14, engravidou a menina com 15 anos. E aí esta garota conta que quando ela engravidou dele, ele não tinha penetrado nela. Tipo, ele ejaculou em cima dela, ejaculou no órgão sexual dela, que isso acontece. A pessoa consegue engravidar assim. E ela diz assim, que o maior absurdo que ele não... E aí, como ela dizia que tinha sido engravidado desse jeito, e aí ele desapareceu, depois ele descobriu que essa menina estava grávida, aí ela já estava namorando o outro, parece que o outro assumiu lá o filho dela. Essa história é contada no livro muito como nem ela quis falar, esta mulher que eu cheguei a encontrar com ela. Cheguei a entrar em contato. Mas ele relata isso, ele relata que tem um filho, Tá. que hoje teria 30 e poucos anos. A mãe diz que é dúvida se o filho é dele. E aí, como o cara criou o filho, e eu imagino que ninguém, que nem quer que o pai seja o maníaco do parque. Exatamente, que o pai seja o maníaco do parque, ficou por isso. Mas por que essa história é importante? Porque ele engravidou uma mulher. Né? Tipo, essa pessoa hoje tem a cara dele. Então, tipo, apesar de não ter feito um DNA. E aí, eu também encontrei duas ex-namoradas dele também. Uma bem depois de namorar com ele se descobriu lésbica. Então, ela atribui a isso, essa descoberta tardia, por não ter tido interesse em fazer sexo com ele, também ele não demonstrava interesse. Com as mulheres que ele demonstrava interesse em ter uma relação sexual, elas não queriam porque ele tinha uma fimose. Ele tinha uma fimose secundária, que é quando tem um excesso de pele no pênis, e ele não fazia uma boa higiene no pênis, então ficava com aquele pênis imundo, fedido. E as mulheres, porque a relação sexual, ela começa pelo sexo oral, né? E quando elas iam pro sexo oral, elas já desistiam. Sim. Então, tipo assim, todas as namoradas... Ele namorou uma mulher, a travesti também, a Tainá, conta isso. Ela contou na delegacia, contou pro livro, contou em todos os lugares que uma das coisas mais horrendas da vida sexual dela com ele era a hora de fazer o sexo oral, porque ele não fazia higiene. Meu... E ainda vem um outro ponto também que envolve a negligência familiar. Os 3 filhos da Maria Helena tiveram fimose. Ela levou para operar o mais velho, levou para operar o mais novo e não levou o Francisco. E ele não operou isso até hoje, porque depois que ele foi preso, no julgamento que ele já estava preso, ele fala que tem essa fimose. Tanto que o médico tem um laudo feito por determinação judicial, tem um laudo feito por um urologista, um perito, que fez um laudo nele que atesta que ele tem fimose. Ele já estava preso nessa época. E aí eu fui folha a folha no processo de execução penal dele, porque tem que estar registrado lá saídas para cirurgia. Se o cara sair para fazer tirar uma pedra no rim, tem que estar lá no processo de execução penal, inclusive a requisição médica e o atestado de que ele operou. E nele eu fui lá folha por folha, ele não tem nenhuma saída da penitenciária para fazer cirurgia. Ou seja, ele tá com essa fimose até hoje. Caramba. Então tu pergunta, qual é a sexualidade dele? Não tem, né? Tipo, não tem... Não, mas eu não sabia dessa informação que ele teria namorado ou tido relações com uma travesti. Ela tá aqui, tem a foto dela, é uma travesti. E ele assume isso? Ele desmente? Ele nega. Ele nega. Aqui. E o curioso é que ela tem a mesma aparência das vítimas. É Tainá.
E tem uma prova que o que ela tá falando é verdade? Ou é só a palavra dela? Como que é? Não, cara, não tem aí. Tu sabe que uma prova testemunhal, ela vale mais do que. A mulher foi na delegacia. Aliás, ela não foi nem lá espontaneamente. A polícia achou ela. Ah, é? Ela conta o seguinte: que ela tava andando em Diadema, numa calçada, e aí o Francisco Maníaco aborda ela. E eles vão para um bar tomar uma cerveja. E aí, ele estava morando com o irmão lá em Diadema, perto do parque, ele queria ser um patinador, e aí ele morava meio que de favor com o irmão já estava casado com uma mulher, e aí a mulher dele não queria o cara lá, tipo, ser um vagabundo que tá encostado aqui, e aí estava com uma filha adolescente, não queria a menina... Eu não queria ir lá na casa dela, que era uma casa pequena e tal. E aí ele tava meio sendo pressionado pra sair de casa. Deram um prazo pra ele. Olha, o irmão chega, não tem como te segurar mais. Eu preciso que vou te dar um prazo pra tu arrumar pra onde ir. Se não, tu volta pra São José do Rio Preto e vai morar com nossos pais. E ele não queria, porque ele tava dando aula já de patinação no Ibirapuera. E aí ele cruza com essa travesti em Diadema e joga um chaveco, rola um clima ali entre eles vão tomar uma cerveja, ela fica interessada nele. Ele sabe que é uma travesti? Sabia. Tá. Quer dizer, neste momento eu não sei, né? Mas em algum momento ele sim, ele soube. E aí ele conta o drama da vida dele. Eu moro aqui, mas talvez eu vá morar vou ter que voltar pro interior, porque eu não vou ter onde ficar. E aí ela oferece para ele uma morada temporária. E aí já na primeira noite, que é esse dia que eles se encontram, eles vão pra casa dela e eles transam. Não tem como uma mulher dessa tá mentindo. Não tem como, também desculpa. acho. A pessoa, tu pode até mentir dizendo assim, eu transei com ele, mas aí tu não conta uma história. Né? Tu conta, olha, transei. Quanto quer dizer? Eu comi fulana. Se tu disser assim, eu comi a Vera Fischer. Tipo, beleza, mas qual a história tu vai contar? Onde tu encontrou, pra onde tu levou? Mas a mulher conta uma história e ela fala da fimose. Ela fala, inclusive quando ele tava namorando ela, ele já tava atacando mulheres. Tanto que ela conta. Tem uma mulher que ele leva pro parque. E aí ele pede pra mulher fazer sexo oral nele. E quando a mulher chega perto, vê aquele fedor, a mulher fala que não vai fazer. E aí ele diz, olha, tu faz, eu vou te matar. E aí a mulher dá uma bocanhada no pênis dele e dá uma mordida. Acho que ela fica igual um pitbull, assim, puxando de um lado pro outro. E aí começa a sangrar. E aí ela larga, ela sai correndo. Tipo, essa mulher fica até amiga dele depois. E aí ele vai com o ferimento no pênis pra casa da Tainá. E aí ele chega lá com esse ferimento. E ela conta isso na delegacia. Olha, eu não sabia que ele era um assassino serial, mas teve um dia que ele chegou com um sangramento no pênis. Então, assim, a história, o depoimento dela, ela fala do sonho dele de ser famoso. Quando ele termina o namoro com ela, ela termina porque ele é o encostado. Tipo, né? Ela queria... Se o cara tá morando na casa dela, tem que ajudar, tem que trabalhar, tem que ajudar a manter. E aí ele não queria, né? Porque ele era um vagabundo. Aí o que ela faz? Ela termina em shot ali de casa. E aí ela é descoberta depois pelos policiais, já quando ele tá preso. Aí ela é chamada lá E ela conta isso. Conta que ela morava também perto do parque, do sangramento no pênis. Ele termina o namoro com ela, ou seja, ela, né, termina com ele. E ele vira pra ela assim, olha... Eu vou ser muito famoso e você vai se arrepender de ter terminado comigo. E ela começa a rir, né? E ele ainda vira e diz assim, não, eu vou ser famoso nem que seja nas partes policiais. Porra! E, tipo assim, é o que acontece, né? E né? Então, nessa linha do tempo... Então você vê... ela aparece no meio já que ele já tá matando. Já tava matando. Ou pelo menos atacando, né? Tá. Porque é difícil você saber... Por exemplo, a primeira vítima que ele diz que matou... Tem fotos aqui do parque, do lugar? Aqui. Que Lenin aí. O que você ia falar, Ulisses? É difícil saber? É difícil fazer essa identificar, fazer a cronologia das mortes, porque ele diz... Quando pergunta quem tu matou primeiro, ele fala fulana, e a fulana nem matou, fulana tá viva.
Ah, Porque tem umas que ele, tem umas mulheres que ele pensa que matou, a mulher ficou lá, mas umas fingiram de morta pra. sei. Sabe? Tem Pra de um escapar, né? tudo, é pra escapar. Tem de um tudo, assim. Tem mulher que levou e sobreviveu porque ele achava que tinha matado, dormiu, a mulher levantou e foi. Tem uma que foi embora nua de lá e escapou.